Poucas semanas atrás eu comemorei meu aniversário de 15 anos. Meus pais e amigos fizeram de tudo para que esse dia fosse especial para mim, mas não conseguiram. Eu passei quase o dia todo trancada no meu quarto, chorando. Sabe por quê? Porque era para ser um dia especial não só para mim, mas também para minha irmã gêmea. Mas agora ela está morta. O nome da minha irmã era Fausia. Nossa, é quase insuportável ter que usar o pretérito para falar dela. A Fausia morreu tragicamente cerca de 6 meses atrás. Eu sinto tanta falta dela e espero que você possa entender a dimensão da minha dor. Só quem tem um irmão gêmeo é que me entende de verdade. Só essas pessoas sabem como é ter um amigo ao seu lado desde o seu nascimento. Ou talvez até antes disso. Que experiência maravilhosa! Nada neste mundo se compara a isso. Eu sei que muita gente não se dá bem com seus irmãos, nem mesmo com seus irmãos gêmeos. Mas comigo e com a Fausia era diferente. Nós nascemos felizes. Ninguém jamais teve uma irmã melhor que a minha. Embora eu e ela fôssemos gêmeas, não éramos totalmente parecidas. Bem, por dentro, pois tínhamos personalidades completamente diferentes. Já do lado de fora, éramos quase idênticas, só que a Fausia era alguns centímetros mais alta que eu. Para fazer suas duas filhas idênticas parecerem diferentes, nossa mãe sempre fez questão de que usássemos penteados diferentes desde a infância. Mas mesmo assim, nosso pai nos confundia de vez em quando. A Fausia era 15 minutos mais velha que eu. Minha mãe costumava brincar que minha irmã é que tinha aberto as portas do mundo para mim. E sabe, era verdade. A Fausia era 15 minutos mais velha e aparentemente esses 15 minutos fizeram toda a diferença. E por causa desses 15 minutos, a Fausia estava sempre à minha frente. Enquanto minha irmã era confiante e decidida, eu era tímida e retraída. Ela estava sempre pronta para agir e eu ficava um bom tempo em dúvida. A Fausia aprendeu a falar antes de mim e dominou a leitura e a escrita bem mais rápido, principalmente quando estávamos aprendendo nossa língua materna. E esse padrão se repetia em praticamente tudo. Mas sabe, minha irmã não me pressionava em momento algum, mesmo sendo superior a mim. Pelo contrário, a primeira coisa que ela fazia era compartilhar comigo o que ela havia aprendido. Por exemplo, minha irmã aprendeu a andar de bicicleta antes de mim, e o dia em que a Fausia me ensinou a pedalar ainda está gravado na minha memória como um dos momentos mais incríveis da minha infância. Quando tínhamos 10 anos de idade, o papai presenteou suas meninas. Cada uma de nós ganhou uma bicicleta. Infelizmente, ele não tinha tempo de nos ensinar a andar nelas. Nossa família não é rica e a mamãe não trabalha fora, já que cuida da casa, coisa que consome muito tempo. Então, o papai tem que trabalhar muito para garantir uma vida decente para a família. Aí, tivemos que aprender a andar nas bicicletas sem ajuda de ninguém. E de novo, isso não foi problema para a Fausia. Ela aprendeu rapidinho, mas eu não consegui. Eu me aproximei do meu pai e pedi ajuda, mas ele nunca tinha tempo para fazer isso. Eu fiquei super chateada e depois de ter caído de novo, deixei minha bicicleta na rua e me escondi atrás dos arbustos do nosso jardim. Eu não queria que ninguém me visse chorar. Depois de algum tempo, a minha irmã me encontrou. A Fausia me abraçou, me animou e me ofereceu ajuda. Claro, as tentativas da Fausia de me colocar em cima da bicicleta foram meio desajeitadas, pois nós duas éramos crianças. Eu caí diversas vezes, algumas com a bicicleta junto, outras em cima da Fausia. Mas depois de vários arranhões e hematomas em ambas, eu finalmente consegui. Eu saí pedalando por aí. E tudo graças à persistência da minha irmã mais velha. Eu pedalava confiante pelas ruas, fazendo um círculo, e aquela era uma verdadeira conquista para nós duas. Eu fiquei tão feliz naquele momento. Mas agora eu odeio as bicicletas com todas as minhas forças. E existe um motivo para isso. A morte da Fausia aconteceu durante um tornado que pegou todos de surpresa. Nossa família mora em uma cidade onde os desastres naturais não são incomuns, mas aquela tinha sido a primeira tempestade do ano e veio de forma inesperada. Nem eu, nem minha família fomos notificados daquela ameaça iminente, então não nos preparamos para ela. Se meus pais soubessem do perigo, jamais deixariam suas filhas saírem de casa. Mamãe e papai não podiam mais ter filhos, então éramos as únicas. E eles sempre mimaram e nos amaram muito, às vezes até demais para nossa idade. Pelo menos era o que nós duas pensávamos. Mas desta vez, tudo aconteceu inesperadamente.
Naquele dia, eu e minha irmã não tínhamos aula, mas o papai foi trabalhar. Eu estava em casa com a minha mãe e a Fausia ainda não tinha voltado. No dia anterior, ela tinha dormido na casa de uma amiga. Quando a tempestade começou, meu pai provavelmente foi para um abrigo com seus colegas. Ele pensou que todas nós estávamos juntas e em segurança, então não ligou para casa quando teve a oportunidade. Deve ser por isso que minha mãe entrou em pânico. Depois de receber um aviso sobre a tempestade que se aproximava, minha mãe ligou para a casa onde a Fausia estava e pediu para que a mãe da amiga dela mantivesse a Fausia em casa até o tempo se acalmar. Mas a mamãe não falou com a Fausia, com medo de que minha irmã se arriscasse tentando vir embora. E havia um motivo para isso. A mamãe estava com muito medo do tornado que estava se aproximando rápido demais, então juntou algumas das nossas coisas rapidinho e me arrastou para o abrigo que ficava no porão da nossa casa. Mas ela não me deu tempo de procurar nosso gatinho. Quando avisaram sobre o tornado, o bichano estava na rua. Eu implorei para minha mãe não se apressar tanto, pois tinha certeza de que ele estava prestes a voltar para casa, pois ele nunca ia para muito longe. Mas minha mãe entrou em pânico e simplesmente me trancou no porão com ela. Ela disse que não valia a pena colocar a vida em risco só por causa de um gato. Eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva. Antes de o tornado começar e o sinal telefônico cair, eu consegui mandar uma mensagem para minha irmã, contando sobre como nossa mãe traiu nosso gato, e recebi uma mensagem da Fausia dizendo: "Ah não, vou para aí assim que puder." Ela sempre fazia tudo rapidinho, minha Fausia. E no fim das contas, foi isso que a matou. Assim que o vento e a chuva pararam, a Fausia pegou sua bicicleta e saiu apressadamente da casa da amiga, apesar de todas as tentativas deles de a impedirem. Nosso quarteirão não ficava muito distante e o vento já não estava tão perigoso. Mas o tornado havia partido alguns fios elétricos da nossa rua e por algum motivo eles ainda estavam eletrizados. E quando minha irmã virou para entrar na nossa rua, quando estava de frente para nossa casa, acho que ela pulou da bicicleta e pisou no fio partido com o calçado molhado que tinha ficado encharcado com a chuva. Sei lá, mas quando a tempestade acabou e saímos do porão, minha irmã já estava sem vida. A vida nunca mais volta a ser a mesma depois de uma coisa dessas. Todos nós mudamos. Eu, minha mãe, meu pai. A morte da Fausia literalmente destruiu a minha mãe. Ela se transformou em uma mulher muito distante, fria, totalmente diferente do que era. Acho que ela se culpa pelo que aconteceu com a minha irmã. Meu pai também se culpa, embora tenha mudado de um jeito diferente. Ele tem feito de tudo para que nossa família volte a ser como era antes, como se nada tivesse acontecido. Quanto a mim, eu perdi minha irmã gêmea, a pessoa sem a qual eu não conseguia viver, e não recebi a